eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Eu queria saber como é que foi a trajetória para vocês antes de chegar aí na Europa. Quando que vocês viram de Deus esse chamado para ir para a Europa? E como foi todo esse processo com a igreja de vocês, com alguma agência missionária? Como é que é? Bom, é muito interessante essa pergunta, Gal, porque a gente, como eu falei, a gente estava há 6 anos no estado da Paraíba, em João Pessoa, e nossa igreja nos enviou, a Igreja Batista da Liberdade, em João Pessoa. Deus nos chamou para missões há muito tempo, mas aí é um testemunho para uma outra oportunidade a gente contar como é que tudo começou, né, a história do chamado. Mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, para missões, foi no ano de 2014, e aí aconteceu uma reviravolta na nossa vida, e nós achávamos, como talvez a maioria dos chamados no Brasil, que nós iríamos para a África, porque a gente no Brasil tem muito essa cultura de que missionário de verdade vai para a África, né? A gente associa muito no Brasil as necessidades, missões a necessidades sociais, essencialmente. O que a gente faz também, mas não é o principal, porque o principal é ganhar a vida, é a salvação das almas, e aí ricos e pobres têm a mesma necessidade, né? O inferno está lá esperando todos, mas o nosso Deus ele está pronto para salvar aqueles que assim o receberem e levar para o céu. Então, em 2015, Deus nos mostrou, através de sonhos, através de sinais e profecias, né? Aí a nossa chamada, a nossa experiência pessoal, que era para virmos para a França. Então, nós começamos a procurar, foi uma surpresa para a gente, França, como é que a gente vai para a França? Será que a França precisa de missionários? E aí começamos a pesquisar e encontramos um irmão que estava numa plantação de igreja em Paris, e ele então nos deu atenção, nos deu as informações sobre a França, procuramos várias outras pessoas, foi muito difícil ter informação, mas com esse irmão, quando a gente encontrou, ele nos deu as informações necessárias. Mas a grande barreira para virmos como missionários para a França, a grande luta do processo foi a questão do visto. Porque você, para estar na Europa, como você sabe, a gente tem 3 meses, né, com a parceria entre o Brasil e França, a União Europeia, na verdade, nós podemos estar 3 meses como turistas e só. Então, nós tínhamos as opções do visto de trabalho, visto de estudante ou visto religioso. Mas o nosso perfil não estava se enquadrando nesses vistos. Porque, por exemplo, o visto religioso, para quem está nos assistindo, para vir para a França com visto religioso, onera muito. Então, hoje aqui, quando a gente está conversando, o euro estava batendo 4,29. Então, cada real que nos custa, cada euro a mais é complicado. Então, o visto religioso ele onera bastante o custo de vida para vir para a Europa. E aí, se a gente não consegue visto religioso, a gente não consegue fazer uma parceria com igrejas francesas. Se a gente vai para o visto de estudante, era uma opção, porém a gente ficaria muito preso em relação aos estudos e não conseguiríamos fazer a obra como o Senhor colocou no nosso coração. Visto de trabalho é muito difícil, porque para a França, quando você quer um visto de trabalho, você tem que, o empregador francês ele tem que justificar que não existe uma pessoa dentro da União Europeia interessada ou habilitada para preencher aquela vaga, e por isso ele contrata você. Então, assim, desde 2015 a gente começou a procurar as oportunidades para vir para a França. Acho que a grande luta era essa. E é uma coisa que demora muito. E aí, em 2017, no começo de 2017, quando a gente já estava definido, não, esse ano a gente vai realmente para a França, e aí conhecemos um outro pastor, um amigo, então ele também nos ajudou muito para esse processo, né, com esse processo. Mas no começo de 2017 a gente conheceu o Elton, que fez aqui uma entrevista com você falando sobre a França, e o Elton estava vindo para Jocum, França, né, para uma das bases da Jocum, e ele nos falou da Jocum. Então, a Jocum, ela nos abriu as portas para a gente entrar na França. Resumidamente, foi esse o nosso processo. Então, com uma agência missionária,
que a Jocum a gente conseguiu a questão do visto. E que tipo de visto, né? De repente quem está nos assistindo vai perguntar, mas que tipo de visto você conseguiu? E aí o tipo de visto, ele varia muito de acordo com o consulado. É, dizendo assim, num bom português, vai muito da pessoa lá na hora que dá o visto. Então, eu tenho aqui 3 amigos que a gente está, brasileiros, em bases da Jocum, que cada um de nós tem vistos diferentes. Então, assim, a gente veio para fazer a mesma coisa, mas um tirou o visto no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, outro... Eu tirei em Brasília, como eu estava no Nordeste, tive que ir a Brasília, e cada um tirou um visto diferente. Então, assim, o processo burocrático é muito complicado para vir para a França. Mas, no final das contas, foi simples, né? A gente acredita que, como parte desse processo, foi a preparação do Senhor no nosso coração, foi a preparação, foi, como você perguntou também, completando a resposta, foi um tempo onde nós nos preparamos melhor, onde nós nos preparamos as igrejas para nos dar um suporte, as igrejas brasileiras, para entender o que é fazer missões na Europa, para entender o que é o continente, a necessidade, né? Porque é a realidade que a gente ouviu de muita gente que, missionário na França, até eu quero ser, na França é fácil. Mas foi o tempo que o Senhor preparou para a gente. Eu estudei na Missão Juvep. Ela tem a sede em João Pessoa e ela é especializada no sertão nordestino e alcançar os povos minoritários, né, os povos não alcançados, como os quilombolas e os povoados do sertão, onde não há igreja, mas também tem algumas estratégias para o exterior. Então, a gente fez esses estudos lá, onde a gente estudou missiologia. E dentro da missiologia, a gente estudou antropologia cultural, contextualização da mensagem missionária, e por aí vai. Isso, então, nos deu muita solidificação, mais aprofundamento no conhecimento bíblico, né? Que é fundamental para o missionário. E como o diretor lá da Missão Juvep, ele sempre diz, a gente tem que ser, como missionário que você vai para o campo, você tem que ser um especialista em Bíblia, e a gente aprendeu a isso. Ele costuma dizer que se você vai fazer uma cirurgia de coração, você vai procurar um cirurgião que conheça sobre aquilo. É a mesma coisa que se você vai ouvir alguém que vai pregar o evangelho, que seja alguém que conheça profundamente a palavra de Deus. E a gente procurou se especializar. Então, todo o processo, e quem está nos assistindo, acredito que tem esse interesse de saber o que eu devo fazer, né, para me preparar para ir para o continente europeu, como é que é o processo, isso faz parte. Esses aprendizados que a gente vai ganhando com o tempo, houve informação de um missionário que está no campo, isso é muito importante, ouvir as pessoas que estão no campo, e cada um tem uma visão, cada um tem... É como os 4 evangelhos. A gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles nos dá um enfoque diferente, às vezes sobre o mesmo assunto. E a mesma coisa para a gente em relação ao campo missionário. O Wellington falou aqui muito da França, e talvez agora eu esteja falando aqui de outros aspectos que vai complementar a ideia da cabeça daqueles que estão vendo. Acho que eu respondi aí, falei bastante, mas vamos lá. Não, tá ótimo. Legal. Então, eu vejo aí que são uns 3 pontos importantes nessa questão da trajetória, desde quando a gente tem um chamado até chegar no campo missionário aí na Europa especificamente. Na questão da burocracia, que tem muita burocracia, né, de visto, qual tipo de visto, se é estudante, se é de trabalho, religioso, e então essa questão burocrática que é complicada, né, leva um tempo. Tem a questão de informar a igreja, conscientizar a igreja e procurar sustento, claro, faz parte dessa segundo ponto que eu estou falando aqui também. E um terceiro ponto é da gente estudar a Bíblia, conhecer, se capacitar, né? Então são esses 3 pontos aí, a burocracia em si, né? Mais contato com a sua igreja local e com outras igrejas, se possível, e também com conhecer mais o campo missionário, antropologia, contextualização, as questões mais que todo missionário precisa saber, né? Eu ouvi de um missionário que está na Itália, por exemplo, ontem, ele conversou comigo, ele falou, olha, Glauber, eu vejo que não é necessário, não pode ter apenas coração para fazer a obra.
precisa ter a capacitação. Muita gente tem o desejo, eu vou fazer a missão, quero fazer missões, mas falta a capacitação. E ele dá a ilustração como se fosse que as duas coisas são como as duas asas de um avião, que não pode ter só uma asa, precisa das duas. Precisa ter do coração, da vontade, do desejo, do chamado, mas também da capacitação. Então, a questão de se preparar teologicamente, missiologicamente, aí, também é muito importante, né, Cleiton? É verdade, Glauber, são essas duas coisas, a capacitação e o coração. E são realmente as duas coisas, porque se você... infelizmente, a gente tem relatos de muita gente muito bem preparada que abandona o campo, porque o aspecto emocional é muito forte, a pressão emocional é muito forte. A opressão espiritual e a pressão emocional, psicológica no campo é muito forte. Do outro lado, o preparo. Então tem gente que tem preparo teológico, mas não consegue se adaptar mais e o coração fica para trás. E tem, do outro lado, o aspecto que você falou, muita gente que tem um coração, mas não tem o preparo teológico. Agora, uma coisa muito interessante é que algumas pessoas no Brasil pensavam assim, mas para você ser um missionário na Europa, você tem que saber teologia, e aí algumas teorias que você tem que saber. E a gente vê que, na realidade, na Europa, isso é importante sim. Porém, existe... O mais importante realmente é você estar preparado espiritualmente também. Porque você chega tentando apresentar a sua, não funciona. Até um questionamento que a gente viu comentando lá no grupo é que às vezes as pessoas pensam que vão fazer na Europa como elas fazem no Brasil. E aí não funciona. Aí é importante o conhecimento teológico, sim, mas o conhecimento de campo. Então, vamos lá, recapitulando o que você falou. A burocracia, e para isso a gente precisa contar com os missionários que estão no campo, contar com a gente. Quem está no Brasil quer vir para a Europa precisa realmente fazer contato com a gente, porque a gente passou pelo caminho, então a gente pode ajudar e mostrar como chegar. O outro aspecto que você falou, o preparo, tem que ter preparo. Aí que eu estava falando, essa questão da antropologia, eu tenho estudado muito os livros do Ronaldo Lidório, que é uma referência de missões para a gente, nós que somos brasileiros. A Mariana, minha esposa, fez um curso com ele, e estou lendo um livro, ficou na outra sala aqui onde eu ia fazer essa gravação com você, acabou ficando lá, mas é um livro dele chamado Cultura e Comunicação. Comunicação e Cultura. É um dos últimos livros dele, que é excelente para você entender como é que o povo do país que você vai, o povo pensa. E aí, trocando em miúdos, um exemplo mais simples seria o livro O Fator Melquisedeque. Não sei se você conhece, que é o do Don Richardson, que ele fala exatamente disso. Então, isso aí para quem quer ser missionário, quem quer ser missionário transcultural, é uma leitura imprescindível, né? Você precisa ler O Fator Melquisedeque, precisa fazer alguns estudos aí, porque isso vai te dar uma base para você chegar no campo e entender que as pessoas são diferentes das pessoas do seu país. Isso aí é fundamental. Então, isso faz parte do preparo teológico, preparo missiológico. Saber que no outro país as pessoas pensam diferente e você vai ter que entender como elas pensam para poder apresentar o evangelho. Dentro disso ainda, Glauber, o Hazel, você deve ter lido bastante sobre ele. Hazel Grace fala muito de missões. Não sei se você conhece, mas ele fala que quando a gente vai para um outro país, quando a gente vai para uma outra cultura, a gente precisa apresentar o evangelho de maneira teologicamente fiel, mas culturalmente inteligente. Então isso é um grande desafio. Teologicamente fiel, ou seja, a gente não pode diluir o evangelho, tentar mudar o evangelho para apresentar para outro país, mas precisamos apresentar de maneira culturalmente inteligente.